O reino de Deus já está governando. Por isso, irmãos, dê valor ao seu lugar no reino de Deus. A humanidade já teve a oportunidade de experimentar várias formas de governo. Sabemos que ao redor do mundo existem pessoas que até têm boas intenções. Têm desejo de melhorar as condições de vida das pessoas, melhorar as condições de moradia, de saúde, trabalho para todos, acabar com a fome, até mesmo promover a justiça. Porém, por mais bem intencionado que esta pessoa ou político seja, não vai conseguir êxito. Por que será que não ficamos impressionados em saber disso? Simples. Assim como o homem não foi criado para voar, por mais que tenha o desejo, também não foi criado para se autogovernar. Jeová não colocou na criação humana esta possibilidade. Quer dizer que não temos esperança, que o fim está próximo, é só o fim? Jeová perdeu a guerra contra Satanás, seu inimigo? De forma alguma. Pela diligência e do estudo diário e meditação da Bíblia, temos o conhecimento. Sabemos que Jeová amorosamente providenciou, após a rebelião de nossos pais, Adão e Eva, a solução dos problemas da humanidade, o reino de Deus. Mas o que é esse reino que a Bíblia tanto fala? É uma forma de governo que vai substituir todos os outros governos que já existem, realizando plenamente a vontade de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 44, profetiza que, nos dias desses reis, o Deus do céu estabeleça um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará às mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. Agora, aonde este reino será estabelecido? Vamos ver a resposta, todos juntos, por favor, irmãos. Abram sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 6. Por favor, irmãos, Mateus, capítulo 6, versículos são os de número 9 e 10. Localizaram? Mateus 6, 9 e 10 diz assim: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Por esses dois versículos, podemos entender que o reino já está estabelecido no céu, e que devemos orar para que Jeová, por meio de sua benignidade, estenda também esse privilégio para a terra. E quando este reino foi estabelecido? Quando começou a governar? Bem, as profecias da Bíblia e as condições do mundo indicam que o reino foi estabelecido no céu no ano de 1914. Esse reino no céu é muito superior aos governos humanos em relação ao modo como cuida das necessidades físicas e espirituais de seus cidadãos na terra. Temos plenos indícios de que estamos vivendo, atualmente, no final dos últimos dias desse sistema ruim de coisas. Os irmãos concordam? Nesta época, então, tão difícil que vivemos, nós precisamos muito da ajuda, da proteção, da direção, do apoio e do consolo que só nosso Pai, Jeová, pode nos dar. Mas não precisamos ficar ansiosos, sem saber o que fazer. Jeová cuida com amor de cada um dos seus servos, com muito carinho. Como sabemos disso? Vamos constatar, lendo juntos, Isaías, capítulo 57. Por favor, irmãos,
abram sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no capítulo 57 do livro de Isaías. E o versículo que iremos ler é o de número 15. Isaías 57:15 diz: Pois assim diz o enaltecido e elevado, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu resido num lugar alto e santo. Mas notem agora, irmãos, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes, para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Isso não é impressionante? Jeová, o Todo-Poderoso, que mora nos mais altos dos céus, diz que quando nos sentimos esmagados, ansiosos, Ele, Jeová, mora, por assim dizer, com cada um de nós. Isso é maravilhoso. Agora que sabemos que o reino de Jeová já está firmemente estabelecido, governando desde o ano de 1914, e as bênçãos que os céus já têm também serão estendidas aos habitantes da terra, falta saber quem será o rei. Alguém na assistência duvida que existiria alguém ou anjo melhor para ser rei do reino de Jeová do que seu filho Jesus Cristo? Vamos ver a resposta da boca de Jeová. Agora, continuando no livro de Isaías, localizem aí o capítulo 9. O versículo que vamos ler é o de números 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado está sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que esse será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Notamos que Jeová age com zelo. Ele nada faz de maneira irresoluta. Podemos ter certeza de que fará plenamente tudo o que prometeu. Portanto, quem almeja a paz duradoura, sirva a Jeová de todo o coração. Como Jeová Deus e Jesus, o príncipe da paz, que todos os servos de Deus sejam zelosos de obras excelentes. Ao contrário de governantes e juízes humanos imperfeitos, Jesus nunca vai se tornar corrupto. Temos tido provas de como o sistema jurídico do mundo tem sido injusto com as testemunhas de Jeová em particular. A seção Novidades no site jw.org está repleto de casos em que irmãos das mais variadas idades estão pagando elevadas multas, sendo condenados injustamente e até mesmo indo para a prisão, pelas mais infundadas acusações. O ponto é, o que mantém esses irmãos leais a Jeová, mesmo à face tanta injustiça e sofrimento? Saber que estão fazendo a coisa certa, não transigindo, permanecendo firmes, inabaláveis, sabendo que estão dando um bom testemunho, sendo exemplo para todos nós. Sabem que Jeová não está os castigando e que estão garantindo seu lugar no reino de Deus. Sabem que sobre o governo de Jesus a justiça será garantida. Como podemos ter certeza? Que garantias temos disso? Isaías capítulo 11, versículo 3, fala como Jesus encara esta designação. Diz que ele, Jesus, terá prazer no temor de Jeová. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Irmãos, é Jeová quem nos garante isso, então pode confiar. Mas, Jesus vai estar sozinho neste arranjo de governo? Não. Ele terá a participação de um número limitado de ajudantes.
Quem são eles? São os 144 mil seguidores fiéis de Jesus, também chamados de ungidos, que vão reinar com ele. Vamos comprovar isso todos juntos lendo Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Localizem, irmãos, por favor, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Lá nos diz: Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144 mil, que têm o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Assim, os que têm essa promessa foram comprados pelo sacrifício resgatador de Jesus. Mas, para isso, não vão mais estar exercendo suas atividades aqui na terra. Já terão ido para o céu. Mas, enquanto estão vivendo aqui na terra, o restante desses ungidos ajudam outras pessoas a viver de uma forma que Deus aprova. Eles são como que embaixadores, auxiliando a Cristo em fazer o máximo para reconciliar o maior número possível de ovelhas para Jeová. Entre os 144 mil, temos também o corpo governante, que são os responsáveis primários pela obra de evangelização e também pela administração da organização terrestre de Jeová. Esses zelosos irmãos não medem esforços em demonstrar o amor, que é característico do verdadeiro cristão. Quando acessamos o site jw.org e vemos a quantidade de informações, o programa de assembleias e congressos realizados no mundo todo, verdadeiro alimento espiritual, percebemos uma pequena parte do trabalho supervisionado por esses amorosos irmãos de Cristo. Não importa qual a dificuldade, as ovelhinhas de Jeová não ficam sem receber alimento no tempo certo. Não é fácil, há muita coisa envolvida num curto período de tempo. Mas alguém duvida que para Jeová há algo impossível? Eu não duvido. Mas ninguém então fica para trás. Como vimos, a escolha dos ungidos não começou agora. Muitos já adormeceram na morte. Mas qual é o papel deles atualmente? Depois que morrerem e forem ressuscitados para viver no céu, eles servirão como reis e sacerdotes. Terão o privilégio de viver para sempre. Serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Os ungidos, por dar então valor ao lugar deles no reino de Deus, alcançaram o alvo prometido por Jeová e receberam o prêmio da chamada para cima da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o que acontece com os que ficam na terra? Os que a Bíblia chama de a grande multidão, serão cidadãos leais do reino. O reino de Deus terá cidadãos que viverão sim aqui na terra. Entre esses estão aqueles que vão sobreviver quando Deus destruir quem é contra o reino dele. A Bíblia garante que haverá uma grande multidão, que nenhum homem é capaz de contar, de todas as partes do mundo, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos serão súditos do reino de Jeová, aqui mesmo na terra. Mas, como se dará a seleção? Quem serão os escolhidos para receber estas bênçãos tão aguardadas? O que é preciso fazer? Certa vez, Jesus contou uma ilustração que nos ajuda a entender, então, o que é preciso para sobrevivermos. Ela é a chamada ilustração das ovelhas e dos cabritos. Vamos acompanhar essa ilustração e o raciocínio, por favor, irmãos? Abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 25. Os versículos que iremos ler são os de número 31 ao 33. E depois continuaremos no mesmo capítulo de Mateus 25, os versículos 34 ao 40. Todos acharam? Então, Mateus 25, versículo 31 e 33 diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele,
E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Qual é o ponto que queremos entender? Que as pessoas semelhantes a ovelhas são aquelas que apoiam lealmente os irmãos de Cristo, que são os cristãos ungidos. Agora, continuando, os versículos 34 ao 40, continuamos o restante da ilustração, que diz: o rei dirá então à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai. Herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, e vocês me receberam hospitaleiramente. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente? Ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-los? O rei lhes dirá em resposta: eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizeram. Qual é o ponto que queremos analisar? Para apoiarmos os cristãos ungidos na obra de pregação do reino de Deus, devemos participar zelosamente na obra de pregação. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz que devemos fazer discípulos, batizando-os e ensinando, e a obedecer e colocar em prática os princípios das leis de Deus. Podemos até pensar: mas isso é difícil, ainda mais com a empatia que acontece dos moradores do nosso território. Será que é assim mesmo? A conclusão de Mateus capítulo 28, versículo 20, diz, e é bem clara: saibam que eu, Jesus, estou com vocês todos os dias, até o sistema de coisas terminar. Então, não tem que temer, Jesus está conosco. Dê valor à oportunidade que você tem de ser cidadão do reino. Recentemente, o corpo governante amorosamente, concluindo que, devido às necessidades para prover o sustento e não conseguirem fazer tanto quanto querem no serviço a Jeová, ele reduziu as horas para pioneiros auxiliares em determinadas situações, de 30 para 15 horas. Com este novo arranjo, muitos estão podendo experimentar, pela primeira vez, fazer mais na obra de pregação. Vamos mostrar a Jeová e seu Filho Jesus, então, que damos valor à oportunidade de sermos súditos leais do seu reino. Que fazemos isso por amor, nos mantendo firmes em um só espírito, como uma só alma, se esforçando lado a lado pela fé das boas novas. Como podemos fazer isso? Seguindo 3 passos. Primeiro passo: aprenda o idioma. Segundo passo: estude a história. E terceiro passo: conheça as leis do reino de Deus. Então vamos aprender o primeiro passo. Aprenda o idioma. É muito interessante. Alguns governos humanos exigem que os que se candidatam à cidadania falem o idioma principal do país. Mesmo depois de ter sido concedida a cidadania, a pessoa talvez lute por anos para dominar um novo idioma. Pode ser que aprenda rapidamente as regras gramaticais, mas leve um bom tempo para aprender a pronúncia correta das palavras. De modo similar, o reino de Deus exige que seus cidadãos aprendam o que a Bíblia chama de língua pura, conforme Sofonias, capítulo 3, versículo 9. O que é essa língua?
É a verdade sobre Deus e seus propósitos, conforme consta na Bíblia. Nós falamos a língua pura quando nossa conduta se harmoniza com as leis e os princípios de Deus. Cidadãos do reino de Deus talvez aprendam rapidamente ensinos bíblicos básicos e sejam batizados. Mesmo depois do batismo, porém, eles precisam se esforçar em falar cada vez melhor a língua de Deus. De que modo? Cada um de nós precisa se esforçar em fechar a lacuna entre o que sabemos sobre os princípios bíblicos e o que praticamos. Agora vamos estudar o segundo passo: estudar a história. Quem deseja se tornar cidadão de um governo humano, talvez tenha de aprender algo sobre a história deste governo. Da mesma forma, os que desejam ser cidadãos do reino farão bem em aprender tudo o que puderem sobre o reino de Deus. Você tem o desejo de estudar e falar sobre a história da parte terrestre da organização de Jeová? Saiba que quanto mais você aprender sobre a organização de Deus e como Jeová apoia o seu povo, tanto mais real o reino de Deus será para você. E o seu desejo de pregar as boas novas do reino aumentará naturalmente. Terceiro passo: conhecer as leis. Os governos humanos exigem que seus súditos aprendam e obedeçam às leis do país. Portanto, é razoável que Jeová espera que aprendamos e obedeçamos às leis e os princípios que governam todos os cidadãos do reino. As leis humanas muitas vezes são falhas e talvez injustas. Em contraste, a lei de Jeová é perfeita. Será que temos prazer na lei de Deus e lemos a sua palavra todos os dias? A única maneira de aprendermos a lei de Deus é por nos empenhar em estudá-la. E ninguém pode fazer isso por nós. Desta forma, assista regularmente às reuniões, assembleias e congressos. Obedeça aos padrões de justiça do reino, aplicando o que você aprende conforme Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler juntos? Sofonias, por favor, irmãos, capítulo 2. O versículo que leremos é o 3. Que diz: busquem a Jeová, todos vocês mansos da terra, que obedecem aos seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Por quê? Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Como já foi dito, estamos no final deste sistema injusto de coisas. O fim está próximo, agora não é hora de desanimarmos. Mais uma vez, a organização de Jeová, amorosamente, entendendo que o trabalho de pregação das boas novas se resume em amor a Jeová e ao próximo, simplificou a forma de relatarmos nosso serviço de pregação. Agora, não precisamos mais preencher os relatórios, preocupados em contar horas e etc. O secretário compilar tudo e encaminhar para Betel. Não, agora precisamos apenas informar se participamos ou não na pregação das boas novas. Jeová não cobra nada além do que temos capacidades de produzir na pregação das boas novas. Mas é lógico que nós, pelo amor ao próximo, estamos dispostos a fazer os mais variados sacrifícios para levarmos a informação que conduz à vida eterna às outras pessoas, se esforçando assim dessa forma em vencer os vários desafios que temos no dia a dia. Prova disso são as excelentes experiências que estamos ouvindo sobre o aumento das revisitas, o estudo bíblico progressivo e o número de interessados em assistir nossas reuniões. Talvez tenhamos alguns que já assistem à reunião por mais tempo, mas talvez alguns estão assistindo pela primeira vez. Sinta-se à vontade em vir outras vezes. Em breve, todas as pessoas que viverão na terra serão unidas debaixo do governo do reino.
A educação fornecida por Jeová já está unindo milhões de pessoas que desejam ser cidadãos do reino na terra. A organização de Jeová também tem fornecido e para nos ajudar as mais variadas ferramentas para fazermos uso na pregação. Mas só isso basta? Como sabemos, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, correto? E era um excelente profissional. Algumas de suas ferramentas que Jesus usava eram grandes, outras pesadas, já outras menores, algumas mais precisas, específicas, para determinado momento do trabalho. Jesus sabia muito bem como usar cada uma, a fim de que o resultado final da obra fosse o esperado pelo contratante. O mesmo se deve dar conosco ao usarmos as ferramentas de ensino fornecidas pelo escravo fiel. Precisamos conhecer cada uma delas, ter noção de como e quando devem ser usadas, imitando nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Assim, quando chegar o grande dia, nosso contratante Jeová não se envergonhará de ter e terá orgulho do sacrifício que fez por todos nós. Em breve, o serviço de pregação vai tomar outro rumo. Precisamos aproveitar agora a oportunidade que temos, hoje, de provarmos que damos valor à nossa dedicação, trabalhando sem divisão, todos unidos, mais uma vez, grande multidão e os irmãos de Cristo, unidos na mesma maneira de pensar. Agora é a hora de ficar do lado do reino de Deus. Temos que perseverar. Os dias à frente ficarão cada vez mais difíceis. Não podemos baixar a guarda. Temos que ficar atentos a como estou levando a minha vida. Coloco os interesses do reino em primeiro lugar na minha vida, ou estou mais preocupado com a minha vida em primeiro lugar? Vou repetir. Coloco os interesses do reino em primeiro lugar na minha vida, ou estou mais preocupado com a minha vida em primeiro lugar? Jesus já está julgando a todos nós já faz tempo, por aquilo que fazemos ao próximo e aos irmãos dele. Portanto, oremos incessantemente a Jeová, agradecendo o enorme privilégio que é sermos suas testemunhas, de podermos estar participando em cumprimento de profecias sobre o final dos tempos do governo de Satanás e seus demônios, levando conhecimento e esperança de um futuro maravilhoso logo à frente. O reino de Jeová já existe, irmãos, é uma realidade. Seu rei Jesus já está governando, como vimos, desde o ano de 1914. Com base na ilustração que vimos das ovelhas e dos cabritos, entendemos que uma separação será feita, lembram? Se queremos, então, fazer parte da grande multidão, temos também que colocar em prática os 3 passos que aprendemos essa noite. O primeiro deles, lembram? Aprender o idioma. O segundo, estudar a história. E o terceiro, conhecer as leis do reino. Assim, irmãos, precisamos tomar a firme decisão hoje de fazer o máximo para dar valor ao nosso lugar no reino de Deus. Por quê? Porque quando for a hora que sejamos contados como ovelhas escolhidas por Jeová, que venha o paraíso.